Oi, pessoal! Hoje eu vou dar continuidade à leitura do livro 1984, do autor George Orwell. Eu já fiz um vídeo aqui, né, iniciando a leitura desse livro. Eu tinha lido até a página 26, tá? E hoje eu vou tentar ler, então, da página 27 até a página, deixa eu ver. Eu vou tentar dar uma adiantada boa hoje, viu? Vou tentar ler até a página 72 do livro. Vamos ver se eu consigo, tá? Se eu não conseguir, eu paro no meio do caminho e a gente continua depois, beleza? Então vamos lá, capítulo 2. Ao colocar a mão na maçaneta, Winston viu que tinha deixado o diário aberto sobre a mesa. Abaixo, o grande irmão estava escrito nele todo em letras grandes que quase o suficiente para serem lidas desde o lado oposto da sala. Foi uma atitude estúpida demais, porém ele percebeu mesmo em pânico que não quisera borrar o papel creme fechando o caderno enquanto a tinta estava úmida. Respirou fundo e abriu a porta. Instantaneamente sentiu o calor do alívio. Uma mulher pálida de aparência batida, cabelo ralo e rosto enrugado estava parada do lado de fora. Ah, camarada, ela começou com uma voz triste e meio chorosa. Eu achei mesmo que tinha ouvido você entrar. Acha que poderia vir dar uma espiada da nossa pia da cozinha? Da nossa pia da cozinha? Está entupida e... Era a senhora Parsons, a esposa de um vizinho do mesmo andar. A palavra senhora era um tanto reprovada pelo partido. Presumia-se que todos se tratassem por camarada, mas com algumas mulheres acabava se usando por instinto. Tratava-se de uma mulher por volta dos 30 anos, mas que aparentava bem mais. Tinha, assim, a impressão de haver poeira nos vincos do seu rosto. Winston a acompanhou pelo corredor. Esses serviços amadores de conserto eram uma irritação quase diária. As mansões Vitória constituíam-se de apartamentos velhos construídos nos anos 1930 ou por essa época e estavam caindo aos pedaços. Lascas de gesso se desprendiam constantemente dos tetos e das paredes. O encanamento estourava sempre que congelava, o telhado pingava quando havia neve e o sistema de aquecimento geralmente funcionava pela metade, isso quando não era cortado por motivos econômicos. Consertos, executando-se os que você pudesse fazer por conta própria, precisavam ser sancionados por comitês distantes capazes de atrasar até o conserto de uma janela por 2 anos. Só chamei porque o Tom não está em casa, disse a senhora Parsons. O apartamento dos Parsons era maior do que os do Winston, e sombrio de um jeito diferente. Tudo tinha uma aparência combalida, pisoteada, como se o lugar tivesse acabado de ser visitado por algum animal grande e violento. Indumentária esportiva, tacos de hóquei, luvas de boxe, uma bola de futebol estourada, um par de calções suados e virados do avesso se espalhava por todo o piso, e sobre a mesa havia uma pilha de louça suja e um livro de exercícios com orelhas nas páginas. Nas paredes, bandeiras escarlate da Liga Jovem e dos Espiões, e um grande cartaz do Grande Irmão. Pairava o cheiro habitual de repolho cozido rumo ao edifício todo, mas atravessado por um fedor mais intenso de suor. Podia-se saber da primeira farejada, embora fosse difícil dizer como, que se tratava do cheiro de uma pessoa ausente naquele momento. Em outro cômodo, alguém com um pente e um pedaço de papel higiênico tentava manter a sintonia da música militar ainda emitida pela teletela. São as crianças, disse a senhora Parsons, lançando um olhar um tanto apreensivo para a porta. Elas ainda, elas ainda não saíram hoje. Elas ainda não saíram hoje. E é claro, a mulher tinha o costume de interromper as frases pela metade. A pia da cozinha estava cheia quase até a borda de uma água verde imunda que fedia até mais do que repolho. Winston se ajoelhou e examinou a junção do cano em ângulo. Detestava usar as mãos e se curvar, coisas que sempre o faziam tossir. A senhora Parsons observava sem poder ajudar. Claro que se o Tom estivesse em casa, ele daria um jeito num instante, ela disse. Ele adora essas coisas. O Tom é ótimo nessas tarefas. Tom Parsons era o colega de Winston no Ministério da Verdade. Homem gordo, mas ativo, de uma burrice paralisante, uma massa de entusiasmos imbecis. Um daqueles trabalhadores devotados e absolutamente não questionadores, dos quais, mais até do que a polícia do pensamento, dependia a estabilidade do partido. Aos 35 anos e muito contra sua vontade, tinha acabado de ser expulso da Liga Jovem e antes de se formar nessa liga, conseguira ficar nos espiões por um ano, além da idade estabelecida no Estatuto. No Ministério trabalhava em um posto subordinado para o qual a inteligência não era requisitado, porém era figura de destaque no Comitê de Esportes e em todos os outros envolvidos com a organização de caminhadas, demonstrações espontâneas, campanhas de poupança e atividades voluntárias em geral. Passos comentava com orgulho discreto, entre bafuravas no cachimbo, que havia marcado presença no centro comunitário todas as noites dos últimos 4 anos. Um cheiro avassalador de suor, uma espécie de testemunho inconsciente de exaustão da sua vida, seguia-o por onde fosse e permanecia no ar depois que ele partia. A senhora tem uma chave inglesa? Indagou Winston lutando com a porca da junção. Uma chave inglesa, repetiu a senhora Parsons, tornando-se imediatamente sem energia. Eu não sei, não tenho certeza. Quem sabe as crianças... Houve um som pesado de passos e outra descarga no pente, enquanto as crianças invadiam a sala de estar. A senhora Parsons trouxe a chave inglesa. Winston deixou sair a água e, enojado, removeu o coágulo de cabelo humano que tinha entupido o cano, limpou os dedos o melhor que pôde na água fria da torneira e voltou para a sala. Mãos para cima, gritou uma voz selvagem. Um menino bonito de 9 anos e aparência durona havia surgido de trás da mesa e o ameaçava com uma pistola automática de brinquedo, enquanto a irmã menor, cerca de 2 anos mais nova, fazia o mesmo gesto com um pedaço de madeira. Ambos vestiam as bermudas azuis, camisas cinza e os lenços vermelhos que eram o uniforme dos espiões. Winston levantou as mãos acima da cabeça, sentindo desconfortável, pois o comportamento do menino, muito rancoroso, indicava que aquilo não era absolutamente uma brincadeira. Você é um traidor, o menino gritou. Você é um criminoso do pensamento. Você é um espião eurasiano. Vou atirar em você, vou vaporizar você, vou mandar você para as minas de sal.
De repente, as duas crianças começaram a pular em volta de Winston, gritando: traidor e criminoso do pensamento! A menininha imitando o irmão em todos os movimentos. De certa forma, era um pouco assustador, como as brincadeiras dos filhotes de tigre que logo crescem e se tornam devoradores de homens. Havia uma espécie de ferocidade calculista nos olhos do menino, um desejo muito evidente de bater no visitante ou chutá-lo, e uma consciência de ser quase grande o suficiente para fazê-lo. Ainda bem que ele não está segurando uma pistola de verdade, pensou Winston. Os olhos tensos da senhora Parsons iam e voltavam de Winston para as crianças. Na luz mais forte da sala de estar, ele confirmou que de fato havia poeira nos vincos do rosto dela. Esses dois estão muito agitados, ela falou. Eles se decepcionaram por não poder assistir ao enforcamento, foi isso. Estou muito ocupada para levá-los e o Tom não vai voltar do trabalho a tempo. Por que não podemos ver o enforcamento? Rugiu o menino em voz alta. Queremos ver o enforcamento, cantou a menininha, ainda saltitando ao redor. Winston se lembrou de que alguns prisioneiros eurasianos, condenados por crimes de guerra, seriam enforcados no parque à noite. Isso acontecia cerca de uma vez por mês e era um espetáculo popular. Crianças sempre exigiam ser levadas para assistir. Ele se despediu da senhora Parsons e foi para a porta, mas ainda não tinha dado 6 passos no corredor quando algo atingiu na nuca, provocando uma explosão agonizante de dor. Era como se fosse espetado por um cabo em brasa. Girou-se bem a tempo de ver a senhora Parsons arrastar o filho de volta para a porta, enquanto o menino guardava uma catapulta no bolso. Goldstein! Berrou o menino enquanto a porta se fechava. No entanto, o que mais espantou Winston foi o olhar de medo imponente no rosto cinzento da mulher. De volta ao apartamento, ele passou rápido em frente à teletela e se sentou à mesa de novo, ainda esfregando a nuca. A música tinha parado. Em seu lugar, uma voz militar entrecortada lia, como uma espécie de deleite brutal, como a descrição dos armamentos da nova fortaleza flutuante que tinha acabado de ancorar entre a Islândia e as Ilhas Faroé. Com aqueles filhos, Winston pensou que aquela mulher infeliz devia levar uma vida de terror. Mas 1 ano, 2 anos, e eles a observariam dia e noite buscando indícios de ortodoxia. Quase todas as crianças eram horríveis naqueles dias. E o pior de tudo, por meio de organizações como os espiões, eram sistematicamente transformadas em pequenas selvagens incontroláveis e mesmo assim não despertava nelas a menor tendência para se rebelar contra a disciplina do partido. Ao contrário, amavam o partido e tudo relacionado a ele. As músicas, as procissões, as bandeiras, as caminhadas, as perfurações, com rifles de mentirinha, o brado de lemas, a adoração ao grande irmão, tudo se tornava uma espécie de brincadeira gloriosa para elas. A ferocidade que sentiam era direcionada para fora, contra os inimigos do Estado, contra estrangeiros, traidores, sabotadores e criminosos do pensamento. Era quase normal que pessoas acima de 30 anos tivessem medo dos próprios filhos, e com razão, pois mal se passava uma semana sem que os Times trouxessem um parágrafo descrevendo como um pequeno espião furtivo, geralmente chamado herói infantil, tinha entreouvido algum comentário comprometedor e denunciado os pais à polícia do pensamento. A ardência provocada pela bala de catapulta passara. Winston pegou a pena desanimado, pensando se teria mais alguma coisa para escrever no diário. De repente começou a pensar em O'Brien de novo. Muito tempo antes, há uns 7 anos, ele sonhara estar andando em um quarto escuro como breu, e alguém sentado a seu lado havia falado enquanto ele passava. Nós vamos nos encontrar em um lugar onde não há escuridão. Aquilo foi dito com muita tranquilidade, quase casualmente era uma afirmação, não uma ordem. Ele continuou andando. O interessante foi que naquela hora, no sonho, as palavras não haviam causado grande impacto. Só mais tarde, aos poucos, elas pareceram adquirir significado. Winston não conseguia se lembrar se vira O'Brien pela primeira vez, antes ou depois do sonho, nem da primeira vez que identificara a voz como sendo de O'Brien. Não importa como fosse, a identificação existia. Era de O'Brien a voz que ouvira na escuridão. Não conseguia ter certeza mesmo depois do brilho nos olhos naquela manhã. Impossível confirmar se O'Brien era amigo ou inimigo. Também não parecia ter grande importância. Havia um vínculo de compreensão entre eles mais importante do que afeto ou partidarismo. Nós vamos nos encontrar em um lugar onde não há escuridão. E ele disse. Winston não sabia o que isso significava, apenas que de uma forma ou de outra iria se realizar. A voz da teletela parou. Um toque de trombeta límpido e bonito cortou o ar estagnado. A voz continuou lancitante. Atenção, sua atenção, por favor. Acabam de chegar notícias do fronte de Malabar. Nossas forças do sul da Índia conquistaram uma vitória gloriosa. Posso dizer que a ação que agora reportamos poderá levar a guerra em um horizonte visível a seu fim. Eis as notícias. Mas notícias a caminho, pensou Winston. E conforme previsto, na sequência de uma descrição sangrenta sobre o aniquilamento de um exército da Eurásia, com imagens chocantes dos mortos e prisioneiros, anunciaram que a partir da semana seguinte, a ração de chocolate seria reduzida de 30 gramas para 20. Winston arrotou de novo. O efeito do gin estava passando, deixando uma sensação de vazio. A teletela, talvez para celebrar a vitória ou desviar a lembrança do chocolate perdido, começou a tocar Oceania, esta é para você. Winston deveria ficar em posição de sentido. Entretanto, em sua atual posição, estava invisível para a teletela. Oceania, esta é para você, deu lugar a uma música mais ligeira. Winston andou até a janela, mantendo-se de costas para a teletela. O dia continuava frio e claro, em algum lugar onde uma bomba explodiu com um bramido lento reverberante. Cerca de 20 ou 30 delas caíam sobre Londres atualmente. Mais abaixo na rua, o vento balançava o rasgo de cartaz de um lado para o outro, escondendo e exibindo a palavra Socing, S-O-C-I-N-G, os princípios sagrados do Socing. Novo idioma duplo pensar, a mutabilidade do passado. Winston sentiu como se estivesse vagando nas florestas do fundo do mar, perdido em um mundo monstruoso em que ele próprio era um monstro. Encontrava-se sozinho, o passado estava morto, o futuro era inimaginável. Que certeza teria de que uma única criatura humana viva, estava ao seu lado?
E como sabia que o domínio do partido não duraria para sempre? Como resposta, os 3 lemas da fachada branca do Ministério da Verdade voltaram à sua mente. Guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Ele tirou uma moeda de 25 centavos do bolso. Ali também, em tipologia minúscula e nítida, estavam escritos os mesmos lemas, e na face oposta da moeda a cabeça do grande irmão. Até em uma moeda os olhos o perseguiam, em moedas, em selos, em capas de livros, em bandeiras, em cartazes e em maços de cigarros em todo lugar. Sempre os olhos vigiando e a voz envolvendo você, dormindo ou acordado, trabalhando ou comendo, dentro ou fora da casa, no banho ou na cama, sem escapatória. Nada lhe pertencia a não ser os poucos centímetros cúbicos dentro do crânio. O sol foi baixando e a miríade de janelas do Ministério da Verdade, sem refletir a luz solar, parecia sombria como a seteira de uma fortaleza. Seu coração apertou-se diante de uma enorme forma piramidal. Era forte demais, não poderia ser derrubado. 1000 bombas não a destruiriam. Ele questionou de novo para quem estava escrevendo o diário, para o futuro, para o passado, para uma época que poderia ser imaginária. E à sua frente se estendia não a morte, mas a aniquilação. O diário seria reduzido a cinzas, a ele a vapor, e ele a vapor. Só por isso do pensamento leria o que escrevesse antes de o varrerem da existência e da memória. Como fazer um apelo ao futuro quando nenhum traço de você, nem mesmo uma palavra anônima rabiscada em um pedaço de papel poderia sobreviver fisicamente. A teletela bateu às 14 horas. Ele precisava sair em 10 minutos. Deveria estar de volta ao trabalho antes das 14h30. Curiosamente, o soar das horas pareceu devolver-lhe o ânimo. Ele era um fantasma solitário, expressando uma verdade que ninguém jamais ouviria. Mas enquanto o expressasse de algum modo obscuro, a expressasse de algum modo obscuro e a continuidade não seria interrompida. Não era se fazendo ouvir, e sim permanecendo lúcido que você levava adiante a herança humana. Ele voltou à mesa, mergulhou a pena na tinta e escreveu: ao futuro ou ao passado, para uma época em que o pensamento seja livre quando os homens forem diferentes uns dos outros e não viverem sozinhos, para uma época em que a verdade exista e o feito não possa ser desfeito. Da época da uniformidade, da época da solidão, da época do grande irmão, da época do duplo pensar. Saudações. Já estava morto, refletiu. Parecia-lhe que só naquele instante, quando passara a ser capaz de formular pensamentos, havia dado o passo decisivo. As consequências de cada ato estavam embutidas no ato em si. Então escreveu: pensamento crime não inclui a morte. Pensamento crime é a morte. Uma vez que se reconhecia como um homem morto, era urgente permanecer vivo tanto quanto possível. 2 dedos de sua mão direita estavam manchados de tinta. Era exatamente o tipo de detalhe que poderia trair você. Algum fanático intrometido do ministério, uma mulher provavelmente, alguém com uma mulher baixinha de cabelo cor de areia ou a de cabelo preto do departamento de ficção, poderia começar a perguntar por que ele tinha andado escrevendo durante o intervalo do almoço e por que teria usado uma pena e o que teria escrito. E então fazer uma insinuação no momento adequado. Winston foi ao barbeiro e cuidadosamente esfregou a tinta com um sabonete marrom escuro grosseiro que raspava sua pele como lixa e era, portanto, bastante apropriado. Guardou o diário na gaveta. Era inútil pensar em escondê-lo, mas assim Winston poderia ao menos ter certeza de sua existência ter sido descoberta ou não. Um fio de cabelo colocado na extremidade da página era óbvio demais. Com a ponta do dedo ele recolheu um grão de poeira identificável, esbranquiçado, e o posicionou no canto da capa, de onde certamente se deslocaria se o caderno fosse mexido. Capítulo 3. Winston sonhava com a mãe. Devia ter, pensou, 10 ou 11 anos quando sua mãe desapareceu. Era uma mulher alta, escultural, muito calada, de movimentos calmos e cabelos loiros magníficos. Do pai ele se lembrava mais vagamente como sendo moreno e magro, sempre vestido com roupas escuras arrumadas. Winston se lembrava especialmente das solas muito finas dos sapatos do pai e de óculos. Ambos, evidentemente, deviam ter sido engolidos em um dos primeiros grandes expurgos dos anos 50. No sonho, sua mãe, sentada em algum lugar nas profundezas abaixo dele, carregava a irmã mais nova nos braços. Ele não se lembrava de nada a respeito dela, exceto que era um bebê miúdo, sempre quieto, com grandes olhos atentos. Ambas olhavam para cima da direção dele. Estava em algum lugar subterrâneo, o fundo de um poço, por exemplo, ou um túmulo muito profundo, mas era um lugar que, embora já muito abaixo dele, se abrira ainda mais para baixo. Encontrava-se no salão de um navio que afundava, olhando-o através da água turva para cima. Ainda havia ar no salão, elas conseguiam vê-lo, ele a elas, mas continuavam afundando, mergulhando nas profundezas das águas verdes que em instantes a levariam para sempre. Winston estava fora, na luz e no ar, enquanto elas eram sugadas para a morte e se encontravam lá no fundo porque ele estava na parte de cima. Sabia disso e eles também eram nítidos em seus olhos. E elas também estavam nítidas em seus olhos. Não havia aprovação no rosto delas nem em seus corações, apenas a ciência de que precisavam morrer para que ele pudesse permanecer vivo e que isso era parte da ordem inevitável das coisas. Winston não se lembrava do que tinha acontecido, mas em seu sonho sabia que de alguma forma a vida da mãe e da irmã foram sacrificadas pela sua. Era um daqueles sonhos que, embora perseverassem a atmosfera característica de sonho, constituíam uma continuação da vida intelectual de uma pessoa em que ela se torna consciente de fatos e ideias que parecem novas e importantes mesmo depois que acordam. Para Winston, o mais chocante era que a morte da mãe, quase 30 anos antes, tinha sido trágica e dolorosa além do aceitável. A tragédia, ele notou, pertencia aos tempos antigos, a um tempo em que ainda existiam privacidade, amor e amizade, e quando os membros de alguma família se apoiavam mutuamente sem precisar saber a razão. A lembrança da mãe lhe doía no coração porque ela morrera amando-o, quando ele era jovem e egoísta demais para retribuir esse amor, e de algum modo Winston não lembrava como ele havia se sacrificado por um conceito de lealdade particular e imutável. Ele percebeu que coisas assim não poderiam mais acontecer, pois nos dias em que vivia existiam medo, ódio e sofrimento, mas nenhuma dignidade emocional nem tristezas profundas ou complexas. Tudo isso parecia estar nos grandes olhos da mãe e da irmã que olhavam para cima da direção dele através da água verde, centenas de braços abaixo e ainda afundando.
De repente ele se viu em pé na relva baixa e viçosa, em uma tarde de verão, quando os raios oblíquos do sol douravam o solo. A paisagem que admiravam era tão recorrente em seus sonhos que ele nunca tinha certeza de já tê-la visto ou não no mundo real. Quando pensava nela acordado, chamava-a de Terra Dourada. Era um pasto seco, carcomido por coelhos, atravessado por uma trilha para caminhadas e pontilhado aqui e ali com montículos feitos por toupeiras. Na cerca irregular do lado oposto do terreno, os galhos dos olmos balançavam suavemente à brisa, as folhas se mexendo de leve nas copas como cabelos femininos. Em algum lugar próximo, embora fora do campo de visão, havia um riacho límpido, calmo, onde trutas nadavam nas piscinas formadas sob os salgueiros. A moça de cabelo preto vinha cruzando o campo na direção dele. Com o que pareceu ser um movimento único, ele arrancou as roupas e se tirou para o lado de qualquer jeito. Seu corpo era branco e suave, mas não lhe despertou nenhum desejo. De fato, ele mal olhou. O que o dominou naquele instante foi a admiração pelo gesto com o qual ele havia jogado longe as roupas. Com sua graça e seu descuido, pareceu ter aniquilado toda uma cultura, todo um sistema de pensamento, como se o grande irmão, o partido e a polícia de pensamento pudessem ser todos varridos para o nada somente por um movimento sublime. Aquele gesto também era um costume pertencente aos tempos antigos. Isso acordou com a palavra Shakespeare nos lábios. A teletela soltava um silvo ensurdecedor que permaneceu na mesma nota por 30 segundos. Eram 7h15, hora de levantar para os trabalhadores de escritório. Winston arrastou o corpo para fora da cama, nu, pois membros dos margens do partido recebiam apenas 3.000 cupons de roupa por ano e um conjunto de pijamas custava 600. Pegou uma camisa encardida e um calção jogados em uma cadeira. As atividades físicas começariam em 3 minutos. No momento seguinte, foi prostrado por uma tosse violenta que quase sempre o atacava logo depois de acordar. Esvaziava seus pulmões tão completamente que só conseguia começar a respirar de novo, deitando-se de costas e fazendo uma série de inspirações profundas. Suas veias incharam com o esforço de tossir e a úlcera varicosa começou a coçar. Grupo do 30 ao 40, gritou uma voz feminina penetrante. Grupo do 30 ao 40, em posição, por favor, 30 ao 40. Winston se colocou em posição de sentido em frente à teletela, onde a imagem de uma mulher jovem e magricela, mas musculosa, vestindo túnica e calçados de ginástica já tinha aparecido. Braços contraindo e estendendo, ela ordenou. Acompanhe o meu ritmo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos lá, camaradas. Um pouco de ânimo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. A dor pelo ataque de tosse não tinha apagado por completo da mente de Winston, a impressão causada pelo sonho e os movimentos rítmicos do exercício simpático a resgatou. Enquanto lançava roboticamente os braços para trás e para frente, fazendo a expressão de satisfação contida e apropriada durante as atividades físicas, ele se esforçava para voltar o pensamento até o período nebuloso de sua primeira infância. Era extremamente difícil. Não se lembrava de nada além do final dos 50, quando não há registros externos para consultar, até o contorno da sua própria vida perdia a nitidez. Você recorda eventos grandiosos que muito provavelmente não ocorreram, detalhes de incidentes sem conseguir resgatar sua atmosfera, e longos períodos vazios aos quais você não consegue associar nada. Tudo era diferente então, até os nomes dos países e seus formatos no mapa eram diferentes. A faixa aérea 1, por exemplo, não tinha esse nome, era chamado de Inglaterra ou Bretanha. Embora Londres, ele tinha quase certeza que tivesse sempre sido chamada de Londres. Winston não conseguia se lembrar com clareza de um período em que seu país, aliás, não estivesse em guerra, mas era evidente que teria havido um intervalo razoavelmente longo de paz durante sua infância, porque uma das suas memórias mais antigas era de um ataque aéreo que apareceu pegar todos de surpresa. Talvez fosse quando a bomba atômica caiu em Colchester. Ele não se lembrava do ataque em si, mas recordava a mão do pai apertando a sua enquanto corriam para baixo. Desciam cada vez mais para um lugar profundo da terra, girando e girando por uma escada em caracol que rangia sob seus pés e que, por fim, tanto exauriu suas pernas que ele começou a gemer e eles precisaram parar para descansar. A mãe, com seu jeito sonhador e calmo, ficou muito atrás. Carregava sua irmãzinha, ou talvez fosse apenas um fardo de cobertores. Winston não tinha certeza se a irmã já era nascida naquela época. Finalmente emergiram em um lugar lotado e barulhento que ele percebeu ser uma estação de metrô. Havia pessoas sentadas por todo o chão de paralelepípedos e outras muito próximas amontoadas em beliches de metal. Winston, a mãe e o pai encontraram um lugar no chão, e perto deles um homem e uma mulher idosos estavam sentados lado a lado em um beliche. O velho vestia um paletó preto e decente e um gorro de tecido preto puxado para trás por cima do cabelo muito branco. Seu rosto estava escarlate, os olhos eram azuis e cheios de lágrimas. Ele fedia a gin. A bebida parecia exalar de sua pele em lugar de suor. E alguém poderia imaginar que as lágrimas inundando os olhos fossem gin puro. No entanto, apesar de um pouco bêbado, ele demonstrava uma tristeza genuína e insuportável. A seu modo infantil, Winston percebeu que alguma coisa horrível que estava além do perdão e jamais podia ser remediada tinha acabado de acontecer. Parecia saber do que se tratava. Alguém que o velho amava, um netinho talvez, tinha sido assassinado. A cada poucos minutos, ele repetia: "Não deveríamos ter confiado neles. Eu falei nisso. Mãe, não falei? É isso que acontece quando se confia neles. Não deveríamos ter confiado naqueles tipos." Mas em quais tipos ele não deveria ter confiado? Winston não conseguia lembrar. Desde mais ou menos aquela época, a guerra vinha sendo lentamente contínua, embora a rigor não fosse pelo mesmo motivo. Por vários meses ao longo da sua infância, conflitos de rua muito confusos tinham ocorrido nas próprias Londres, alguns dos quais ele recordava vividamente. Mas rastrear a história do período inteiro, dizer quem lutava contra quem, em qualquer momento teria sido absolutamente impossível, uma vez que nenhum registro escrito ou palavra pronunciada jamais havia feito menção ou a um alinhamento diferente do atual. Em 1984, se fosse 1984, por exemplo,
A Oceania estava em guerra com a Eurásia e alinhada à Lestásia. Em nenhuma verbalização pública ou privada foi admitido que as três forças em alguma época houvessem se agrupado de outro modo. No entanto, como Winston sabia muito bem, fazia apenas 4 anos que a Oceania tinha estado em guerra com a Lestásia e apoiado a Eurásia. Mas isso era apenas um fragmento de conhecimento furtivo que veio ao acaso porque sua memória não estava em condições satisfatórias. Oficialmente, essa alternância de aliados jamais aconteceu. A Oceania fazia guerra contra a Eurásia, portanto, a Oceania sempre estivera em guerra com a Eurásia. O inimigo do momento era sempre representado como um mal absoluto, o que inviabilizava qualquer acordo passado ou futuro com ele. O mais assustador refletiu pela 10ª vez, enquanto com muita dor, forçava os ombros para trás, com as mãos no quadril, ele girava o corpo a partir da cintura, um exercício que supostamente fazia bem para os músculos das costas. O assustador era que podia ser tudo verdade. Se o partido tinha acesso ao passado e dizia sobre este ou aquele evento que jamais tinha acontecido, isso com certeza era mais aterrador do que a mera tortura e a morte. O partido dizia que a Oceania nunca tinha se unido à Eurásia. Ele, Winston Smith, sabia que a Oceania tinha se alinhado com a Eurásia tão recentemente quanto 4 anos antes. Mas onde esse conhecimento existia? Só na consciência dele, de que de todo modo haveria de ser aniquilada muito em breve. E se todos os demais aceitavam a mentira que o partido impunha, se todos os registros contavam a mesma história, então a farsa incorporada à história se tornava verdade. Quem controla o passado, dizia o lema do partido, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. E mesmo assim, o passado, apesar de sua natureza mutável, nunca tinha sido alterado. Não importa o que fosse verdade agora, era verdade desde sempre e para sempre. Tudo muito simples. O necessário era apenas uma série infinita de vitórias sobre a própria memória. Controle da realidade, eles chamavam, em novo idioma, duplo pensar. Descansar, vociferou a instrutora com um pouco mais de gentileza. Winston deixou cair os braços ao longo do corpo e lentamente encheu os pulmões de ar. Sua mente emergiu no mundo labiríntico do duplo pensar. Saber e não saber, ter consciência da veracidade completa e ao mesmo tempo contar com cuidado mentiras inventadas, manter simultaneamente duas opiniões que se anulavam, sabendo que eram contraditórias e acreditando em ambas, usar a lógica contra a lógica. Repudiar a moralidade enquanto a professora, acreditar que a democracia era impossível e que o partido era o guardião da democracia. Esquecer o que quer que fosse necessário e depois chamá-lo de volta à memória no momento oportuno e depois esquecer de novo e, acima de tudo, fazer o mesmo no processo em si. Isso era a sutileza máxima. Conscientemente, induzia a inconsciência e depois, mais uma vez, tornar-se inconsciente do ato de hipnose que você tinha acabado de executar. Até mesmo entender a palavra duplo pensar envolvia o uso do duplo pensar. A instrutora havia chamado a atenção deles de novo. E agora vamos ver quais de nós conseguem tocar os pés, disse entusiasmada. Partindo do quadril, por favor, camaradas. 1, 2, 1, 2. Winston odiava esse exercício que provocava pontadas de dor desde seus calcanhares até o traseiro e com frequência terminava desencadeando outro ataque de tosse. O aspecto quase agradável abandonou suas reflexões. O passado, ele ponderou, não tinha sido apenas alterado, tinha sido realmente destruído. Pois como você poderia determinar até o fato mais óbvio, quando não existia registro dele fora da sua própria memória? Tentou recordar em que ano havia escutado pela primeira vez uma menção ao grande irmão. Talvez em algum momento nos 60, mas era impossível ter certeza. Nas histórias do partido, é claro. O grande irmão aparecia como líder e guardião da revolução desde os primeiros dias. Suas proezas tinham sido paulatinamente deslocadas no tempo em que até que passaram a abranger o maravilhoso mundo dos 40 e dos 30, quando os capitalistas, com seus estranhos chapéus cilíndricos, ainda percorriam as ruas de Londres em carros a motor grandes e brilhantes ou em carruagens com laterais de vidro puxadas por cavalos. Não havia como saber que parte dessa lenda era verdadeira e que parte era inventada. Winston nem conseguia se lembrar em que data o próprio partido tinha começado a existir. Ele não acreditava que já tivesse ouvido a palavra só sim, antes de 1960, mas era possível que no velho idioma, ou seja, o socialismo inglês, ela já fosse corrente mais cedo, aliás. Tudo se dissolvia na névoa. Na verdade, algumas vezes você conseguia apontar uma mentira definitiva. Não era verdade, por exemplo, como alegavam os livros de história do partido que o partido tivesse inventado os aviões. Ele se lembrava de aviões desde a terra infância, mas não havia como provar nada. Não existia nenhuma evidência. Apenas uma vez em toda sua vida ele teve em mãos uma prova documental inequívoca da falsificação de um fato histórico. E naquela ocasião... Smith! Gritou a voz ranhenta na tela. 6.079 Smith W. Sim, você, curve-se mais, por favor. Você pode fazer melhor do que isso. Não está tentando. Mais baixo, por favor. Assim está melhor, camarada. Agora relaxem, o pelotão todo, e olhem para mim. Um suor quente e súbito irrompeu, no corpo inteiro de Winston. O rosto permaneceu completamente apático. Nunca demonstre desânimo. Nunca demonstre de ressentimento. Um único brilho nos olhos poderia delatar você. Ele ficou de pé, observando enquanto a instrutora levantava os braços acima da cabeça, e não se poderia dizer com graciosidade, mas com notável capricho e eficiência, curvava-se à frente e prendia a primeira articulação dos dedos das mãos sobre os dedos do pé. Aí está, camaradas. Isso é o que eu quero que vocês... ver vocês fazendo. Observe mais uma vez. Eu tenho 39 anos e tive 4 filhos. Agora, olhem. Ela se abaixou de novo. Vejam que os meus joelhos não se dobram.
Todos vocês conseguem fazer isso se quiserem, acrescentou enquanto se endireitava. Qualquer pessoa com menos de 45 anos é perfeitamente capaz de tocar os pés. Nem todos têm o privilégio de combater na linha de frente, mas ao menos podemos nos manter em forma. Pense nos nossos rapazes no front em Balabar. E nos marinheiros na fortaleza flutuante. Imagina o que eles precisam suportar. Agora tentem de novo. Assim está melhor, camarada, bem melhor. Disse com motivação enquanto Winston, forçando muito, conseguiu tocar os pés, mantendo os joelhos retos pela primeira vez em muitos anos. Capítulo 4. Com um suspiro profundo e inconsciente que nem mesmo a proximidade da tela conseguia impedi-lo de dar quando seu dia de trabalho começava, Winston puxou a fala e escreve para perto, soprou a poeira do bocal e pôs os óculos. Em seguida desenrolou e agrupou com clipes 4 pequenos cilindros de papel que já tinham caído do tubo pneumático do lado direito de sua mesa. Nas paredes do cubículo havia 3 orifícios. À direita da fala escreve um pequeno tubo pneumático para mensagens escritas. À esquerda um maior para jornais. Na parede lateral, ao alcance do braço de Winston, uma grande ranhura oblonga protegida por uma tela de arame. Essa última era para o descarte de papel usado. Ranhuras semelhantes existiam aos milhares ou dezenas de milhares por todo o edifício, não apenas em cada sala, mas a cada pequeno espaço livre em todos os corredores. Por alguma razão, era apelidado de buracos da memória. Quando uma pessoa sabia que um documento qualquer estava destinado à destruição, ou quando alguém via um pedaço de papel rabiscado e deixado em algum lugar, era um gesto automático levantar a tampa do buraco da memória mais próximo e enfiá-lo ali, para que fosse embora rodopiando em um fluxo de ar quente até as enormes fornalhas que se escondiam em algum ponto nos recessos do edifício. Winston examinou as 4 tiras de papel que havia desenrolado. Cada uma continha uma mensagem de apenas uma linha ou 2 no jargão abreviado, não exatamente em novo idioma, mas consistindo basicamente de palavras em novo idioma, que era usado no Ministério para objetivos internos. Elas diziam: Times 17384, discurso GI mal citado, África retificar. Times 191283, previsões 3, PT, quarto tri 83, erros checar edição atual. Times 14.2.84, minifar mal citado chocolate retificar. Times 3.12.83, cita ordem dia G duplomais desbom ref 10 pessoas redigir tudo mostrar sup pré-arc. Com sentimento de ligeira satisfação, Winston pôs de lado a 4ª mensagem. Era um trabalho intrincado e de responsabilidade. Seria melhor lidar com ele por último. As outras 3 eram questões rotineiras, embora a segunda provavelmente fosse levar a uma busca cansativa em listas de números. Winston discou números anteriores na teletela e pediu as edições apropriadas do Times, e elas deslizaram do tubo pneumático após uns poucos minutos. As mensagens que ele recebera se referiam a artigos ou notícias que por uma razão ou outra considerava-se necessário alterar, ou como dito na frase oficial, retificar. Por exemplo, havia aparecido no Times de 17 de março que o grande irmão, em seu discurso no dia anterior, tinha previsto que o fronte no sul da Índia permaneceria calmo, mas que uma ofensiva eurasiana ocorreria em breve no norte da África. Na verdade, o alto comando eurasiano lançara sua ofensiva no sul da Índia e deixara o norte da África em paz. Era, portanto, necessário reescrever o parágrafo do discurso do grande irmão de forma a fazer prever o que de fato acontecera. Ou, em outro exemplo, o Times de 19 de dezembro publicara as previsões oficiais para a produção de várias categorias de bens de consumo no 4º trimestre de 1983, que era também o 6º trimestre no 9º plano trienal. A edição trazia a declaração da produção real e ela fazia parecer que as previsões estavam grosseiramente erradas em todos os aspectos. O trabalho de Winston era retificar os números originais para que batessem com os mais recentes. Quanto à 3ª mensagem, referia-se a um erro muito simples que poderia ser corrigido em poucos minutos. Tão recentemente quanto fevereiro, o Ministério da Fartura havia emitido a promessa, a alegação categórica eram as palavras oficiais de que não haveria redução da ração de chocolate em 1984. Na verdade, como Winston bem sabia, a ração de chocolate estava prestes a ser reduzida de 30 gramas para 20 no final daquela semana. Só era preciso substituir a promessa original por um alerta de que provavelmente seria necessário reduzir a ração em algum momento em abril. Assim que Winston acabou de verificar as mensagens, juntou as correções falada escritas ao respectivo exemplar do Times e jogou dentro do tubo pneumático. Depois, com um movimento tão inconsciente quanto possível, amassou a mensagem original e todas as anotações que tinha feito pessoalmente e as jogou no buraco da memória para serem devoradas pelas chamas. O que acontecia no labirinto invisível para onde os tubos pneumáticos conduziam, ele não sabia com detalhes, mas conhecia em linhas gerais. Assim que todas as correções eventualmente necessárias em qualquer edição específica do Times fossem executadas e conferidas, aquela edição seria reimpressa, a versão original destruída e a nova substituiria a antiga nos arquivos. Esse processo de alteração contínua era aplicado não apenas aos jornais, mas a livros, revistas, panfletos, cartazes, folhetos, filmes, músicas, desenhos e fotografias, a todos os tipos de literatura ou documentação que pudesse conter alguma significância política ou ideológica. Dia após dia e quase minuto após minuto, o passado era atualizado. Dessa forma, a evidência documental demonstraria que todas as previsões feitas pelo partido estavam corretas, tampouco alguma notícia ou manifestação de opinião que colidissem com as necessidades do momento poderiam permanecer registradas. A história era um palimpsesto
raspado a zero e reescrito com a frequência exata da necessidade. Em nenhum caso teria sido possível, uma vez executada a ação, provar que houve alguma falsificação. A maior seção do departamento de registros, muito maior do que aquela onde Winston trabalhava, era formada simplesmente de pessoas cujo dever era rastrear e recolher todas as cópias de livros, jornais e outros documentos que tivessem sido substituídos e fossem destinados à destruição. O número do Times que, por mudança no alinhamento político ou projeções erradas divulgadas pelo grande irmão, tivesse sido reescrito e uma dúzia de vezes ainda era mantido nos arquivos com sua data original e não havia nenhuma cópia para contradizê-lo. Livros também eram recolhidos e reescritos de novo, e invariavelmente republicados sem nenhum aviso de alteração. Até mesmo as instruções escritas que Winston recebia, e das quais se livrava logo depois de utilizá-las, jamais afirmavam ou sugeriam que um ato de falsificação estava sendo cometido. A referência era sempre a deslizes, erros, problemas de impressão ou citação equivocada que deveriam ser corrigidas em nome da precisão. Na verdade, ele pensou, enquanto reajustava os números do Ministério da Fatura, não chegava a ser uma falsificação. Era a simples substituição de uma bobagem por outra. A maior parte do material com que você lidava não tinha conexão com o mundo real, nem mesmo o tipo de relação contida em uma mentira explícita. As estatísticas eram uma fantasia tanto em sua versão original quanto em sua versão retificada. Em grande parte das vezes esperava-se que você mesmo as inventasse. Por exemplo, a previsão do Ministério da Fatura tinha estimado a produção de botas para o trimestre em 145 milhões de pares. A produção real informada foi de 62 milhões. Winston, porém, ao reescrever a previsão, diminuiu o número para 57 milhões, de modo a permitir a alegação habitual sobre a superação de cotas. De todo modo, 62 milhões não era mais próximo da verdade do que 57 milhões ou do que 145 milhões. Muito provavelmente, nenhum par de botas foi produzido, ou melhor, ninguém sabia quantas tinham sido produzidos e menos ainda se importava. O que se sabia era que todo trimestre, uma quantidade astronômica de botas era produzida no papel, enquanto provavelmente metade da população da Oceania andava descalça. E assim era como todas as categorias de fatos registrados, grandes ou pequenos. Tudo sumia em um mundo nebuloso no qual, por fim, até um ano tinha se tornado incerto. Winston deu uma olhada pela sala. No cubículo correspondente, do lado oposto, um homem baixo de aparência digna e queixo escuro chamado Tillotson trabalhava sem parar com o jornal dobrado no colo e a boca muito perto do bocal da fala escreve. Parecia tentar manter o que dizia como um segredo entre si mesmo e a teletela. Ele levantou os olhos e seus óculos lançaram uma faísca hostil na direção de Winston. Winston mal conhecia Tillotson e não fazia ideia do tipo de trabalho que exercia. As pessoas no departamento de registro não conversavam sobre seus trabalhos. Na sala comprida e sem janelas, com sua fila dupla de cubículos e seu infinito farfalhar de papéis e murmúrio de vozes cochichando nas falas escreves, havia bem uma dúzia de pessoas que Winston não conhecia nem de nome, embora as visse diariamente correndo de um lado a outro pelos corredores ou gesticulando nos 2 minutos de ódio. Ele sabia que no cubículo vizinho ao seu, a mulher baixinha de cabelos cor de areia se esfalfava dia sim, dia também, simplesmente rastreando e deletando da imprensa os nomes das pessoas que foram vaporizadas como se elas jamais tivessem existido. Fazia certo sentido, uma vez que o marido dela tinha sido vaporizado alguns anos antes, e alguns cubículos adiante uma criatura mansa, distraída e sonhadora chamada Ampleforth, de orelhas muito peludas e um talento surpreendente para fazer malabarismos com rimas e métricas, estava envolvida na produção de versões adulteradas, chamadas de textos definitivos, de poemas que haviam se tornado ideologicamente ofensivos, mas que por uma razão ou outra deveriam ser mantidas nas antologias. E aquela sala, com seus cerca de 50 trabalhadores, era apenas uma subseção, uma única cela, como se dizia, na imensa complexidade do departamento de registros. Além, acima, abaixo, havia outros enxames de trabalhadores envolvidos em uma multiplicidade inimaginável de tarefas. Havia oficinas imensas, com seus subeditores, seus especialistas em tipografia e seus estúdios muito equipados para adulterar fotografias. Havia a seção de teleprogramas, com seus engenheiros, produtores e grupos de atores especialmente escolhidos por sua habilidade para imitar vozes. Havia batalhões de escriturários de referência, cujo trabalho era simplesmente fazer as listas de livros e revistas que deveriam ser recolhidos. Havia os vastos depósitos onde os documentos corrigidos eram armazenados e as fornalhas ocultas onde as edições originais eram destruídas. E em um lugar ou outro, em sigilo, havia os cérebros dirigentes que coordenavam todo o esforço e estabeleciam as diretrizes políticas que decidiam qual fragmento do passado seria preservado, falsificado ou apagado da existência. E o departamento de registro, no fim, era apenas um setor do Ministério da Verdade, cujo trabalho primário não era reconstruir o passado, mas distribuir aos cidadãos da Oceania jornais, filmes, livros, programas de teletela, peças, romances, todo tipo imaginável de informação, ensino ou entretenimento, de uma estátua a um lema, de um poema lírico a um tratado de biologia, de um livro de ortografia para crianças a um dicionário de novo idioma. E o Ministério não deveria apenas suprir as várias demandas do partido, mas também reproduzir toda a operação em um nível mais baixo para o benefício do proletariado. Havia uma cadeia separada do departamento lidando com literatura, música, teatro e diversão proletária em geral. Ali eram produzidos jornais tacanhos que não continham quase nada, exceto esporte, crime e astrologia, folhetins sensacionalistas baratos, filmes com cenas apelativas de sexo e canções sentimentais compostas inteiramente por meios mecânicos em um tipo de caleidoscópio
caleidoscópio distinto, conhecido como versificador. Havia até uma subseção, subpornô em novo idioma, direcionada à produção do tipo mais baixo de pornografia, enviada em pacotes selados e que nenhum membro do partido, além dos envolvidos, tinha permissão de ver. 3 mensagens deslizaram do tubo pneumático enquanto Winston trabalhava, mas eram questões simples, e ele as verificou antes que os 2 minutos de ódio o interrompessem. Quando o ódio acabou e ele retornou ao cubículo, retirou o dicionário de novo idioma da prateleira, empurrou a fala escreve para o lado, limpou os óculos e se acomodou para o trabalho principal da manhã. O maior prazer da vida de Winston era seu trabalho. No geral, tratava-se de uma rotina tediosa, mas com algumas tarefas tão difíceis e intrincadas que havia a possibilidade de se perder neles, como nas profundezas de um problema matemático. Peças delicadas de falsificação em que não havia nada para guiá-lo, exceto seu conhecimento dos princípios do Solsim e sua percepção do que o partido queria que você dissesse. Winston era bom nisso. Vez por outra já lhe tinham confiado até a retificação de artigos principais do Times, escritos totalmente em novo idioma. Ele desenrolou a mensagem que havia posto de lado mais cedo. Dizia... tá aqui, peraí. Times, 3/12/83. Cita ordem dia G, duplo mais desbom, ref, 10 pessoas, redigir, tudo mostrar, sup, pré-arc. Em velho idioma, o inglês padrão, isso poderia ser. O relato da ordem do dia do Grande Irmão no Times de 3 de dezembro de 1983 é extremamente insatisfatório e faz referências a pessoas inexistentes. Redija de novo por completo e submeta seu rascunho à autoridade superior antes de arquivar. Winston leu a íntegra do artigo ofensivo. A ordem do dia do Grande Irmão, pelo visto, fora totalmente dedicada a elogiar o trabalho de uma organização conhecida como FFCC, que fornecia cigarros e outras cortesias para os marinheiros da Fortaleza Flutuante. Um certo camarada Withers, membro proeminente do núcleo do partido, foi nomeado com uma menção especial e recebeu uma condecoração à Ordem do Mérito Conspícuo segunda classe. 3 meses depois, a FFCC foi extinta de repente sem nenhuma justificativa. Uma pessoa poderia supor que Withers e seus colegas estivessem agora condenados, mas não saíra reportagem a respeito na imprensa nem na teletela. Isso era esperado, já que os criminosos políticos nem sempre eram levados ao tribunal ou nem mesmo denunciados publicamente. Os grandes expurgos envolvendo milhares de pessoas com julgamentos públicos dos traidores e criminosos do pensamento que faziam confissões abjetas de seus crimes antes de serem executados eram espetáculos únicos, que não ocorriam com frequência superior a uma vez a cada poucos anos. Com mais regularidade, pessoas desaprovadas pelo partido simplesmente desapareciam e nunca mais se ouvia falar delas. Jamais havia a menor pista do que lhes acontecera. Em alguns casos, elas poderiam até não estar mortas. Talvez 30 pessoas que Winston conhecera pessoalmente, sem contar seus pais, haviam desaparecido em um momento ou outro. Winston bateu o clipe de leve no nariz. No cubículo do lado oposto, o camarada Tillotson ainda estava debruçado sobre sua fala escreve, como se escondesse algo. Ergueu a cabeça por um instante, mas uma vez a faísca oscilou através dos óculos. Winston pensou que Tillotson estaria envolvido no mesmo tipo de trabalho que ele. Era perfeitamente possível. Um trabalho tão capcioso nunca seria confiado a uma única pessoa. Em contrapartida, atribuí-lo a um comitê significaria assumir que um ato de falsificação estava em andamento. Muito provavelmente até uma dúzia de pessoas trabalhavam em versões alternativas do que o Grande Irmão tinha dito de fato. E em breve algum cérebro dirigente no núcleo do partido escolheria uma versão ou outra, e ia reeditá-la e submetê-la aos complexos processos de referência cruzada necessários. Assim, a mentira escolhida passaria para os registros permanentes e se tornaria verdade. Winston não sabia por que Withers caíra em desgraça, né? Talvez fosse por corrupção ou incompetência. Talvez o Grande Irmão estivesse apenas se livrando de um subordinado popular demais. Talvez Withers ou alguém próximo tivesse se tornado suspeito de seguir tendências heréticas. Ou talvez o que parecia mais provável foi simplesmente porque expurgos e vaporizações constituíam uma parte necessária aos mecanismos de governo. A única pista real estava nas palavras "have 10 pessoas", que delatava a morte de Withers. Você não podia presumir automaticamente que este fosse sempre o destino dos prisioneiros. Algumas vezes eles eram soltos e tinham permissão para ficar livres por até 1 ano ou 2, antes de serem executados. Muito raramente uma pessoa que você supunha morta há bastante tempo fazia uma reaparição fantasmagórica em algum julgamento público, no qual constrangia centenas de outras com seu depoimento antes de desaparecer para sempre. Winston decidiu que não seria suficiente apenas inverter, a tendência de discurso do Grande Irmão. Era melhor fazê-lo lidar com algo totalmente desconectado do tema original. Ele poderia transformar o discurso na denúncia habitual contra traidores e criminosos do pensamento, mas isso era um pouco óbvio demais, ao passo que inventar uma vitória no front ou algum tipo de superprodução triunfal do 9º plano trienal poderia complicar excessivamente os registros, o que se fazia necessário era um trabalho de pura fantasia. De repente lhe ocorreu pronta e acabada a imagem de um certo camarada. Ogilvy, não sei lá como é que pronuncia isso, porra. Ogilvy, O-G-I-L-V-Y, que havia recentemente morrido em combate em circunstâncias heróicas.
Havia ocasiões em que o grande irmão dedicava sua ordem do dia a homenagear algum membro humilde do baixo escalão do partido, cuja vida e morte ele usava como exemplo a ser seguido. Hoje seria o camarada Ogilvy. É verdade que ele não existia, mas umas poucas linhas impressas e um par de fotografias falsas logo o ressuscitariam. Winston refletiu por um momento, depois puxou a fala escreve e começou a editar no estilo conhecido do grande irmão, ao mesmo tempo militar e pedante, e em razão do truque de fazer perguntas e imediatamente responder a elas. Que lições nós tiramos desse fato, camaradas? As lições que são também um dos princípios fundamentais do Sócrates são, etc, etc. Fácil de imitar. Aos 3 anos de idade, o camarada Ogilvy recusara todos os brinquedos, exceto o tambor, uma submetralhadora e um simulacro de helicóptero. Aos 6, um ano mais cedo, por um relaxamento especial das regras, juntaram-se aos espiões. Aos 9, fora líder de uma tropa. Aos 11, havia denunciado o tio para a polícia do pensamento, depois de entreouvir uma conversa que lhe pareceu mostrar tendências criminosas. Aos 17, tinha sido organizador distrital da Liga Juvenil Antissexo. Aos 19, projetaram uma granada de mão que foi adotada pelo Ministério da Paz e que no primeiro teste matou 31 prisioneiros eurasianos em uma explosão. Aos 23, morreu em ação, perseguido por aviões a jato inimigos enquanto sobrevoava o Oceano Índico com envios importantes. Ele havia aumentado o peso de seu corpo ao abraçar a submetralhadora e então pulado do helicóptero para as águas profundas com os insumos e tudo. Um fim, disse o grande irmão, impossível de contemplar sem sentir inveja. O grande irmão acrescentou umas poucas observações sobre a pureza e o ideal do camarada Ogilvy. Era um abstêmio completo e não fumante. Não alimentava distrações além da hora diária no ginásio e havia feito votos de castidade, acreditando que o casamento e o cuidado com uma família eram incompatíveis com a devoção de 24 horas por dia ao dever. Não tinha outro assunto de conversa além dos princípios do Sócrates e nenhum objetivo na vida além da derrota do inimigo eurasiano e da perseguição a espiões, sabotadores criminosos do pensamento e traidores em geral. Winston pensou consigo mesmo se deveria condecorar o camarada Ogilvy com a ordem do mérito, conspícuo. No final decidiu que não, por causa da referência cruzada desnecessária que isso acarretaria. Mais uma vez olhou para seu rival no cubículo oposto. Alguma coisa parecia lhe dizer com certeza que Tillotson estava ocupado com o mesmo trabalho que ele. Não havia como saber qual versão seria aprovada, mas sentia uma convicção profunda de que seria a sua. O camarada Ogilvy nem sequer imaginado uma hora antes, era agora um fato. Ocorreu-lhe como era interessante criar mortos, mas não vivos. O camarada Ogilvy, que jamais existira no presente, agora existia no passado. E uma vez que o ato de falsificação fosse esquecido, ele teria existido com a mesma autenticidade e com base nas mesmas evidências que Carlos Magno ou Júlio César. Capítulo 5, página 57. Na cantina de teto baixo, no subsolo, a fila do almoço andava devagar. O lugar já estava bem cheio e tinha um barulho ensurdecedor. Da grelha no balcão, o vapor do ensopado subia com um cheiro azedo, metálico, que não chegava a superar o aroma do gin Vitória. Na ponta mais distante do espaço havia um pequeno bar, ou melhor, um buraco na parede onde o gin podia ser comprado por 10 centavos a dose grande. Justamente o cara que eu estava procurando, disse uma voz às costas de Winston. Ele se virou. Era seu amigo Simon, que trabalhava no departamento de pesquisa. Talvez amigo não fosse exatamente a palavra certa. Já não existia amizade. Você tinha camaradas, mas a companhia de alguns era mais agradável do que a de outros. Simon era filólogo, especialista em novo idioma. Na verdade, ele fazia parte do time enorme de peritos envolvidos na compilação da 11ª edição do dicionário de novo idioma. Era uma criatura franzina, menor ainda do que Winston, de cabelo preto e olhos grandes e protuberantes. Ao mesmo tempo tristes e irônicos, que parecia investigar a fundo seu rosto enquanto conversava. Eu queria perguntar se você tem alguma lâmina, ele falou. Nenhuma, disse Winston com pressa e alguma culpa. Já procurei em todo lugar, não existem mais. Todo mundo sempre pedia lâminas. Ele ainda guardava 2 sem uso, aliás. Elas estavam em falta nos últimos meses. A todo momento as lojas do partido paravam de fornecer algum artigo necessário. Às vezes faltavam botões, outrora não havia lã para serzir e não havia cadastros no momento, não se encontravam lâminas de barbear. Você só conseguia uma e se tivesse sorte poderia achar alguma garimpando no mercado livre. Estou usando a mesma há 6 semanas, ele acrescentou, mentindo. A fila deu mais um passo à frente. Quando parou, Winston se virou e encarou Simon de novo. Cada um deles retirou uma bandeja metálica engordurada de pilha na ponta do balcão. Você foi ver os prisioneiros serem enforcados ontem? Quis saber, Simon. Eu estava trabalhando, disse Winston com indiferença. Vou ver nas projeções, suponho. Um substituto muito inadequado, criticou Simon. Os olhos gozadores percorreram o rosto de Winston. Eu o conheço, pareciam dizer. Vejo através de você. Sei muito bem porque você não foi ver aqueles prisioneiros ser enforcados. De um modo intelectual, Simon era ortodoxo ao extremo. Falava com uma alegria sádica sobre ataques de helicóptero contra vilarejos, inimigos, julgamentos e confissões de criminosos do pensamento, execuções dos porões do Ministério do Amor. Para conversar com ele era necessário afastá-lo de tais assuntos e envolvê-lo, se possível, nas burocracias do novo idioma, nos quais era competente e entendido. Winston virou um pouco a cabeça para evitar a inspeção dos grandes olhos escuros.
Foi um bom enforcamento, disse Simon, rememorando. Eu acho que estraga quando amarra os pés. Gosto quando eles chutam, e mais ainda no fim, a língua se esticando para fora, azulada, um azul até bem brilhante. Esse é o detalhe que me atrai. Próximo, por favor, gritou o proleta de avental branco com a concha. Winston e Simon empurraram suas bandejas sobre a grelha. Em cada uma, o almoço regulamentar foi logo despejado. Uma tigela metálica de ensopado cinza rosado, um cubo de queijo, uma caneca de café Vitória sem leite e um tablete de sacarina. Tem uma mesa ali embaixo da teletela, disse Simon. Vamos pegar um gin no caminho. O gin lhes foi servido em caneca de porcelana sem alça. Eles abriram o caminho pelo ambiente lotado e pousaram os itens da bandeja no tampo metálico da mesa, em um canto onde alguém tinha deixado uma poça ensopada, uma confusão líquida imunda que tinha aparência de vômito. Perdão. Winston pegou sua caneca de gin, parou um instante para reunir coragem e mandou goela abaixo a coisa com gosto de óleo. Depois de piscar para expulsar as lágrimas, descobriu que tinha fome. Começou a engolir colheradas cheias de ensopado, o qual, em meio ao desleixo generalizado, tinha cubos de uma coisa rosada e esponjosa que provavelmente era um preparado de carne. Nenhum dos dois falou de novo até ambos terem vaziado suas tigelas. Em uma mesa à esquerda de Winston, um pouco atrás, alguém falava rápida e continuamente, um grasnado áspero quase como de um pato, que contrastava com o alarido generalizado do salão. Como vai indo o dicionário? Disse Winston elevando a voz para superar o barulho. Devagar, disse Simon. Estou nos adjetivos. É fascinante. Ele se empolgou na hora de falar do novo idioma. Empurrou a tigela para o lado, apanhou o naco de pão com uma das mãos delicadas e o queijo com a outra e circulou por cima da mesa para poder falar sem gritar. A 11ª edição é a definitiva, assegurou. Nós estamos levando a língua à sua forma final, a forma que terá quando ninguém mais falar outra coisa. Quando tivermos acabado, pessoas como você vão precisar aprender tudo de novo. Você pensa ou se dizer que nosso principal trabalho é inventar palavras novas, mas nem perto disso. Nós estamos destruindo palavras, montes delas, centenas delas todos os dias. Estamos reduzindo a língua ao osso. A 11ª edição não vai conter uma única palavra que vá se tornar obsoleta antes dos anos 2050. Mordeu o pão com apetite e engoliu alguns bocados, então continuou a falar com certo fanatismo. O rosto magro e escuro se iluminou, os olhos haviam perdido a expressão zombeteira e se tornado quase sonhadoras. É uma coisa linda a destruição de palavras. Claro que o mal desperdício está nos verbos e adjetivos, mas há centenas de substantivos que podem ser dispensados também. Não se trata só dos sinônimos, tem também os antônimos. Afinal, qual é a justificativa para uma palavra ser apenas o oposto de outra? Uma palavra contém o seu oposto em si mesma. Por exemplo, pegue bom. Se você tem uma palavra como bom, qual a necessidade de uma palavra como ruim? Desbom é mais do que suficiente ou até melhor, porque é um oposto exato e a outra não é. Ou, em outro caso, se você quer uma versão mais forte de bom, qual o sentido de ter toda uma série de palavras vagas e inúteis como excelente, esplêndido e todo o resto delas? Mais bom cobre o significado, ou duplo mais bom se você quiser algo ainda mais forte. É claro que nós já usamos essas formas, mas na versão final do novo idioma não haverá mais nada. No fim, a noção completa de bondade e de ruindade será coberta com apenas suas palavras, na realidade por uma só. Você percebe a beleza disso, Winston? Você percebe a beleza disso, Winston? Uma pergunta. Originalmente foi uma ideia do GI, é claro. Ele acrescentou como conclusão. Uma aflição conformada perpassou o rosto de Winston à menção do grande irmão. Ainda assim, Simon detectou imediatamente certa falta de entusiasmo. Você não tem real apreço pelo novo idioma, Winston, ele disse quase com tristeza. Mesmo quando escreve, ainda está pensando em velho idioma. Li algumas das peças que você escreveu no Times algumas vezes. São boas, mas são traduções. No seu coração você preferiria se agarrar ao velho idioma, com toda a nebulosidade daquelas gradações inúteis de significado. Você não entende a beleza da eliminação de palavras. Você sabia que o novo idioma é a única língua do mundo cujo vocabulário encolhe dia a dia? Winston sabia, claro. Sorriu de forma mais educada que pôde, sem confiar em si mesmo para falar. Simon mordeu outro pedaço do pão mofado, mastigou brevemente e prosseguiu. Você não percebe que o verdadeiro objetivo do novo idioma é estreitar o limite do pensamento? No final, vamos tornar o crime de pensamento literalmente impossível, porque não vão existir palavras pelas quais expressá-lo. Cada conceito que alguma vez tenha sido necessário será expresso por uma palavra, com seu significado rigidamente definido e todos os seus sinônimos alternativos eliminados e esquecidos. A 11ª edição não está tão longe desse ponto, mas o processo ainda vai continuar por muito tempo depois que você e eu tivermos morrido. A cada ano teremos menos palavras, e o alcance da consciência ficará sempre um pouco menor. Mesmo agora, claro, não há razão ou desculpa para cometer pensamento crime. É apenas uma questão de autodisciplina e controle da realidade, mas no fim não vai haver necessidade nem disso. A revolução estará completa quando a linguagem estiver perfeita. O novo idioma é o Socem, e o Socem é o novo idioma, acrescentou com uma satisfação discreta. Nunca lhe ocorreu, Winston, que até o ano 2050, no mais tardar, não haverá um único ser humano vivo capaz de entender uma conversa como a que temos agora? Exceto, começou Winston em dúvida e então parou. Tinha estado na ponta de sua língua dizer, exceto os proletas, mas ele interrompeu a fala temendo que aquela observação fosse de alguma forma inortodoxa. Simon, entretanto, adivinhou o que ele estivera prestes a dizer. Os proletas não são seres humanos. Ele disparou.
Até 2050 ou antes, provavelmente, qualquer conhecimento real do velho idioma terá desaparecido. Toda a literatura do passo terá sido destruída. Chaucer, Shakespeare, Milton, Byron, eles só vão existir em versões em novo idioma. Não apenas em uma versão diferente, mas de fato transformados em algo contrário ao que eram. Até os lemas vão mudar. Como você poderia dizer liberdade é escravidão, quando o próprio conceito de liberdade foi abolido? Toda a atmosfera de pensamento vai ser diferente. Na realidade, não vai haver pensamento, tal como o entendemos hoje. Ortodoxia significa não pensar, não precisa pensar. Ortodoxia é inconsciência. Qualquer dia desses, pensou Winston com súbita convicção profunda, o Simon vai ser vaporizado. É inteligente demais, enxerga com clareza demais e fala muito abertamente. O partido não gosta de gente assim. Um dia ele vai desaparecer. Isso é escrito no rosto dele. Winston tinha terminado o pão e o queijo, virou-se um pouco de lado para tomar a caneca de café. Na mesa à esquerda, um homem da voz estridente ainda tagarelava sem remorso. Uma mulher jovem, que talvez fosse secretária dele, de costas para Winston, ouviu-o e parecia concordar com tudo. De vez em quando, Winston captava algum comentário como "acho que você está tão certo, concordo tanto com você", verbalizado em uma voz feminina juvenil e um tanto boba, mas a outra voz não parava nem por um instante, mesmo quando a moça falava. Winston conhecia um homem de vista, embora não soubesse a respeito dele mais do que o fato de ter um cargo importante no departamento de ficção. Tinha cerca de 30 anos, um pescoço musculoso e uma boca grande e arguta. Havia inclinado a cabeça um pouco para trás, e por causa do ângulo em que estava sentado, seus óculos captavam a luz e exibiam para Winston dois discos vazios no lugar dos olhos. O mais bizarro era que, do fluxo contínuo que jorrava de sua boca, era quase impossível distinguir uma única palavra. Apenas uma vez, Winston captou uma frase, a eliminação completa e final do Goldsteinismo, dita muito rápido e pareceu como uma coisa só, uma fila de tipos gráficos solidamente fundidos. O resto era só barulho, quack, quack, quack. E apesar disso, embora não se conseguisse de fato escutar o que o homem dizia, não havia dúvida nenhuma sobre as linhas gerais. Ele poderia estar denunciando Goldstein e exigindo medidas mais duras contra criminosos do pensamento e sabotadores, vociferando contra as atrocidades do exército da Eurásia ou elogiando o grande irmão ou os heróis no fronte de Malabar. Não fazia a menor diferença, não importa o que fosse, você podia ter certeza de que cada palavra era pura ortodoxia, puro sócio. Enquanto observava o rosto sem olhos, com o queixo subindo e descendo, Winston teve uma sensação estranha de que não se tratava de um ser humano real. Era como se fosse um boneco, não era o cérebro do homem que falava, e sim a laringe dele. As palavras não consistiam em uma fala no sentido real, era um ruído gerado na inconsciência, como o grasnar de um pato. Simon tinha escalado por um momento e com um cabo de colher riscava padrões da poça de ensopado. A voz da outra mesa seguia grasnando depressa, facilmente audível apesar do ruído em volta. "Tem uma palavra em novo idioma", disse Simon. "Não sei se você conhece, grasnar fala. Grasnar como um pato?" É uma dessas palavras interessantes que tem dois significados contraditórios. Usada com um oponente é ataque, usada com alguém com quem você concorda é elogio. Com certeza Simon vai ser vaporizado. O Winston pensou de novo com certa tristeza, embora soubesse muito bem que o outro desprezava e antipatizava um pouco com ele, e seria capaz de denunciá-lo como um criminoso do pensamento se visse algum motivo para fazer isso. Havia alguma coisa errada com Simon, alguma coisa lhe faltava, discrição, indiferença, algo que tivesse graça. Não se poderia dizer que era inortodoxo. Ele acreditava nos princípios do sócio, venerava o grande irmão, alegrava-se com as vitórias, odiava os hereges não apenas com sinceridade, mas com zelo imprudente e com acesso a informações atuais que um membro comum do partido em geral não tinha. Entretanto, tinha um ligeiro ar de descrédito. Dizia coisas que não deveriam ser ditas, lia livros demais e frequentava o Café Castanheira, famoso por reunir pintores e músicos. Não existia nenhuma lei, nem mesmo convenção que proibisse as pessoas de frequentar o Café Castanheira, né? Mas, mesmo assim, o lugar era mal visto de certa forma. Os antigos e desacreditados líderes do partido costumavam se reunir ali antes de serem finalmente expurgados. O próprio Goldstein dizia-se fora visto lá algumas vezes, anos ou décadas antes. Não era difícil prever o destino de Simon, e ainda assim era fato que, se Simon percebesse, ainda que por 3 segundos, a natureza das opiniões de Winston, ele o denunciaria na hora à polícia do pensamento. Assim como qualquer um, aliás, porém, mais do que a maioria, zelo não era suficiente. Ortodoxia era inconsciência. Simon olhou para cima. "Lá vem o Parsons", avisou. Algo em seu tom de voz pareceu acrescentar: "Aquele maldito imbecil." Parsons, companheiro de Winston como inquilino nas mansões Vitória, estava mesmo abrindo caminho e cruzando a cantina. Um homem roliço de altura média com cabelo claro e cara de sapo. Aos 35 anos já acumulava gordura no pescoço e na cintura, mas seus movimentos eram ágeis e infantis. Parecia um menininho subitamente crescido, tanto assim que, embora vestisse um macacão regulamentar, era quase impossível não pensar nele vestindo os calções azuis, a camisa cinza e o lenço vermelho dos espiões. Ao olhar para ele, sempre se enxergava uma figura com covinhas nos joelhos e mangas arregaçadas sobre braços gorduchos. E de fato, Parsons sempre usava calções quando uma caminhada comunitária ou outra atividade física lhe davam uma desculpa para tal. Ele cumprimentou ambos com um alegre "olá, olá" e se sentou à mesa, exalando um cheiro forte de suor.
Gotas de umidade se espalhavam por todo o rosto rosado. Seus poderes sudoríparos eram extraordinários. No centro comunitário, você sempre sabia quando ele tinha jogado tênis de mesa pela umidade no cabo da raquete. Simon havia tirado um papel no qual estava escrita uma longa lista de palavras e lia com uma caneta entre os dedos. Olhe só para ele, trabalhando na hora do almoço, disse Parsons cutucando Winston. Espertinho, não? O que é que você tem aí, amigo? Alguma coisa meio difícil demais para mim, espero. Smith, meu velho, vou lhe dizer porque estou atrás de você. É aquela subscrição que você se esqueceu de me dar. Que subscrição é essa? Perguntou Winston, pressentindo o pedido de dinheiro. Cerca de 1/4 do salário de cada pessoa precisava ser destinado a subscrições voluntárias tão numerosas que era difícil manter o controle de todas. Para a Semana do Ódio, você sabe, o financiamento casa a casa. Eu sou o tesoureiro do nosso quarteirão. Estamos fazendo um esforço total, vai ser um espetáculo tremendo. Vou lhe dizer, não será culpa minha se as velhas mansões Vitória não tiverem a maior exibição de bandeiras da rua toda, aliás. Você me prometeu $2. Winston encontrou e entregou 2 notas amarrotadas e imundas que Parsons registrou em uma caderneta com a caligrafia caprichada dos iletrados. A propósito, meu velho, ouvi dizer que o meu pequeno tratante soltou o dedo na catapulta contra você ontem. Dei uma bronca e tanto nele por causa disso. Falei até que ia tirar a catapulta dele se fizesse de novo. Acho que ele estava um pouco chateado por não ir à execução, disse Winston. Ah, bom, o que quero dizer é, isso mostra o espírito certo, não? Tratantes danadinhos, é isso que são, os dois, mas a inteligência nem me falha. Eles só pensam nos espiões e na guerra, claro. Sabe o que minha filhinha fez no último sábado, quando a tropa dela marchava para sair de Beckhamstead? Chamou outras 2 meninas para irem junto, saiu da trilha e passou a tarde inteira seguindo um homem estranho. Ficou nos calcanhares dele por 2 horas, pelo meio do bosque, e depois, quando chegaram a Amersham, entregou o sujeito para a patrulha. Por que elas fizeram isso? Indagou Winston, um bocado surpreso. Parsons continuou triunfante. Minha menina tinha certeza de que ele era um tipo de agente inimigo. Podia ter sido jogada de paraquedas, por exemplo. Mas aí é que está, meu velho. O que você acha que chamou a atenção dela para começo de conversa? Ela percebeu que ele usava um sapato estranho. Nunca tinha visto ninguém usar sapatos daquele jeito. Então havia a chance de ser um estrangeiro. Bem afiada para uma espiã de 7 anos, hein? Ah, isso eu não sei dizer, mas não me surpreenderia se Parsons fez o movimento de apontar um rifle e estalou a língua para indicar o disparo. Bom, disse Simon distraído sem erguer os olhos de seu pedaço de papel. Com certeza não podemos correr risco, concordou Winston diligentemente. Quer dizer, há uma guerra em andamento, disse Parsons. Como se confirmasse a frase, um toque de trombeta saiu da teletela bem acima da cabeça deles. Dessa vez não era, porém, a proclamação de uma vitória militar, mas somente um anúncio do Ministério da Fartura. Camaradas, gritou uma voz jovem e impaciente. Atenção, camaradas, temos notícias gloriosas para vocês. Nós vencemos a batalha da produção. Cálculos agora concluídos sobre o rendimento da produção de todos os bens de consumo mostram que o padrão de vida subiu nada menos que 20% no último ano. Na manhã de hoje, por toda a Oceania, ocorreram manifestações espontâneas, quando trabalhadores saíram em marcha das fábricas e dos escritórios e desfilaram pelas ruas com bandeiras que expressavam sua gratidão ao grande irmão pela nossa vida nova e feliz que a sábia liderança dele nos concedeu. Aqui vão alguns numerosos e completos artigos alimentícios. A frase nossa vida nova e feliz se repetiu diversas vezes. Ultimamente era uma das favoritas do Ministério da Fartura. Parsons, com a atenção capturada pelo toque da trombeta, ficou ouvindo como se estivesse hipnotizado em uma apatia submissa. Não conseguia acompanhar os numerosos não conseguia acompanhar os números. Nossa senhora, tô agarrando. Mas estava ciente de que, de algum modo, eles eram motivo de satisfação. Havia sacado um cachimbo enorme e imundo, com tabaco queimado até a metade. Com a ração de tabaco a 100 gramas por semana, dificilmente seria possível encher um cachimbo. Winston fumava o cigarro Vitória segurando-o cuidadosamente na horizontal. A nova ração não começaria até o dia seguinte, e ele só tinha mais 4. Ignorou os ruídos mais remotos e prestou atenção ao que saía da teletela. Aparentemente tinha havido demonstrações de agradecimento ao grande irmão pelo aumento da ração de chocolate para 20 gramas por semana. Mas ontem mesmo ele refletiu. Foi anunciado que a ração ia ser reduzida para 20 gramas por semana. Seria possível que eles fossem engolir aquela depois de míseras 24 horas? Sim, eles engoliram. Parsons engoliu facilmente com a estupidez de um animal. A criatura sem olhos na outra mesa, também fanaticamente com o desejo furioso de perseguir, denunciar e vaporizar qualquer um que sugerisse que há uma semana antes a ração era de 30 gramas. Simon também, de um modo complexo, que envolvia o duplo pensar, também aceitou. Então ele estava sozinho na posse de uma lembrança? As estatísticas fabulosas continuaram a jorrar da tela. Na comparação com o último ano, havia mais comida, mais roupas, mais casas, mais móveis, mais panelas, mais combustível, mais navios, mais helicópteros, mais livros, mais bebês, mais de tudo, exceto doenças, crimes e insanidade. Ano a ano e minuto a minuto, tudo e todos avançavam depressa para cima. Como Simon fizera antes, Winston pegou a colher e brincou com o caldo desbotado que pingava da mesa.
desenhando longos riscos que formavam um padrão. Meditou ressentido sobre a textura física da vida. Havia sido sempre assim? A comida sempre tivera aquele gosto? Olhou ao redor para a cantina, um salão lotado de teto baixo e paredes encardidas pela passagem de incontáveis corpos, mesas e cadeiras de metal desgastadas, posicionadas tão próximas que você sentava com os cotovelos se encostando. Colheres tortas, bandejas dentadas, canecas brancas grosseiras, todas as superfícies gordurosas, fuligem em cada rachadura, e um cheiro azedo, mistura de gin ruim com café ruim, com ensopado metálico e roupas sujas. O tempo todo no seu estômago e na sua pele havia algum protesto, uma sensação de ter sido enganado em relação a algo a que tinha direito. Era verdade que ele não se lembrava de nada muito diferente. Em nenhum momento que recordasse com precisão tinha havido o suficiente para comer. Uma pessoa nunca tinha meias ou roupas de baixo que não fossem cheias de furos. A mobília sempre fora gasta e bamba. Os cômodos sem aquecimento suficiente. O metrô lotado, as casas caindo aos pedaços, o pão escuro, o chá uma raridade, os cigarros poucos, o café com gosto de sujeira, nada barato ou abundante, exceto o gin artificial. E embora, claro, as coisas piorassem conforme o corpo envelhecia, não seria aquilo um sinal de que aquela não era a ordem natural das coisas se o coração de uma pessoa adoecia por desconforto, imundície e escassez, pelos invernos intermitentes, pela viscosidade das meias, pelos elevadores que nunca funcionavam, pela água fria, pelo sabonete áspero, pelos cigarros que se desfaziam, pela comida de gosto estranho e ruim. Por que alguém acharia tudo isso intolerável, a não ser que tivesse algum tipo de memória ancestral de que as coisas antes tinham sido diferentes? Ele olhou ao redor de novo. Quase todo mundo era feio e continuaria assim mesmo que vestisse algo diferente do macacão azul do uniforme. Num canto mais distante do salão, sentado sozinho a uma mesa, um homem pequeno, curiosamente parecido com um besouro, tomava uma xícara de café, os olhos miúdos movendo-se, desconfiados, de um lado para o outro. Como era fácil, pensou Winston, se você não olhasse em volta, acreditar que o tipo físico determinado pelo partido como ideal, rapazes altos e musculosos e moças peitudas, loiras, voluptuosas, bronzeadas, despreocupadas, existia e até predominava. De fato, até onde ele podia julgar, a maioria da população da faixa aérea 1 era baixa, morena e suscetível a doenças. Era curioso como tipo semelhante a besouro proliferava nos ministérios, homenzinhos roliços, engordando muito cedo na vida, de pernas curtas, movimentos ágeis e furtivos, rostos inchados e inexpressivos com olhos muito pequenos. Era o tipo que parecia se desenvolver melhor sob o domínio do partido. O anúncio do Ministério da Fartura terminou com outro toque de trombeta e foi substituída por música industrial. Parsons, levado a um vago entusiasmo pelo bombardeio de números, tirou o cachimbo da boca. O Ministério da Fartura certamente fez um ótimo trabalho este ano, disse balançando a cabeça com ar entendido. A propósito, Smith, meu velho, você por acaso não tem nenhuma lâmina de barbear que possa me dar? Não tenho, respondeu Winston. Eu mesmo estou usando a mesma há 6 semanas. Ah, bom, só estava perguntando, meu velho. Lamento, disse Winston. A voz grasada da mesa próxima, temporariamente silenciada durante o anúncio do ministério, tinha recomeçado mais alto do que nunca. Por alguma razão, Winston subitamente se viu pensando na senhora Parsons, com seu cabelo ralo e a poeira nos brincos do rosto. Dali a 2 anos, aquelas criaturas estariam denunciando a mãe para a polícia do pensamento. A senhora Parsons seria vaporizada. Simon seria vaporizado. Winston seria vaporizado. Mas a criatura sem olhos com voz de pato nunca seria vaporizada. Um homenzinho parecido com um besouro que percorria tão rápido os corredores labirínticos dos ministérios, ele nunca seria vaporizado. E a moça de cabelo escuro, a do departamento de ficção, também nunca seria vaporizada. Winston parecia saber instintivamente quem sobreviveria e quem pereceria, embora não fosse fácil dizer exatamente o que garantia a sobrevivência. Nesse momento foi arrancado de seu devaneio por um golpe violento. A moça da mesa próxima tinha se virado parcialmente e o encarava. Era a moça de cabelo escuro. Ela o fitava de esguelha, mas intensamente. No momento em que captou o olhar dele, desviou de novo. O suor correu à espinha de Winston. Uma pontada horrorosa de terror o atravessou. Passou quase imediatamente, mas deixou um desconforto irritante. Por que ela o estaria observando? Por que o seguia por todo lado? Infelizmente não conseguiu lembrar se a moça já estava à mesa quando ele chegou ou se tinha vindo depois. Não importava. Fosse como fosse, um dia antes, durante os 2 minutos de ódio, ela se sentara imediatamente atrás dele. Quando não havia necessidade visível de fazer isso, era bastante provável que o verdadeiro objetivo tinha sido ouvi-lo e ter certeza de que gritava alto o suficiente. Seu pensamento anterior lhe ocorreu de novo. Provavelmente ele não era de fato um membro da polícia do pensamento, mas nesse caso seria a espiã amadora o maior perigo de todos. Não sabia por quanto tempo ela o estivera observando, mas talvez por até 5 minutos, e quem sabe sua expressão não houvesse estado sob controle. Era terrivelmente perigoso permitir que os pensamentos vagassem quando se estava em um lugar público ou ao alcance de uma teletela. A menor coisa poderia delatá-lo. Um tique nervoso, um olhar inconsciente de ansiedade, o costume de falar sozinho, qualquer coisa que sugerisse anormalidade ou algo a esconder. De todo modo, ter uma expressão imprópria, parecer incrédulo quando anunciava uma vitória, por exemplo, era em si uma ofensa passível de punição. Existia até uma palavra para isso em novo idioma: crime facial.
A moça deu-lhe as costas de novo. Talvez não o estivesse realmente seguindo. Talvez fosse coincidência ela se sentar tão perto dele por 2 dias seguidos. Seu cigarro tinha apagado e ele o pousou com cuidado na borda da mesa. Terminaria de fumá-lo depois do trabalho, se conseguisse manter o tabaco lá dentro. Muito provavelmente a pessoa da mesa ao lado era espiã da polícia do pensamento e ele estaria nos porões do Ministério do Amor em 3 dias, mas o fim de um cigarro não podia ser desperdiçado. Simon dobrara a tira de papel e a enfiara no bolso. Parsons começou a falar de novo. Eu já lhe contei, meu velho, começou carcarejando em volta do haste do cachimbo. Da vez que os meus 2 espiõezinhos botaram fogo na saia de uma velha no mercado, porque viram quando ela embrulhou salsichas em um cartaz do GI, eles se esgueiraram atrás dela e botaram fogo com uma caixa de fósforos. Ela se queimou feio, acho. Uns pequenos tratantes, hein? Mas ardidos feito mostardas. Mostarda é um treinamento de primeira categoria dos espiões hoje em dia, melhor até do que na minha época. Sabe qual foi a última coisa que ofereceram para elas? Cornetas acústicas para ouvir pelos buracos das fechaduras. Minha menina trouxe uma para casa outra noite, e testou na porta da sala de estar. Percebeu que escutava 2 vezes mais do que colocando a orelha direto no buraco. Claro que é só um brinquedo, veja bem. Mesmo assim, já passa a ideia certa, né? Nesse momento, a teletena soltou um assovio agudo. Era o sinal para voltar ao trabalho. Os 3 homens se puseram de pé para se juntar à luta aos redores dos elevadores e o resto do tabaco caiu do cigarro de Winston. Bom, pessoal, vou parar por aqui, tá? Parei na página 72 do livro. Na próxima leitura, vou iniciar aí da página 73, capítulo 6, e vou tentar ler até a página... Deixa eu ver aqui. Até a página 91, não. Quero ler... Até a página 115, tá? Vou ter que fazer esse esforço de ler até a página 115 na próxima leitura que eu fizer aqui para o canal. É isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da minha leitura, tá? O livro é denso pra caralho, mas é isso daí. Muito obrigado a todos vocês. Até a próxima e falou!